Lula participa logo mais por videoconferência da reunião de cúpula do BRICS, evento realizado na Rússia, mas o presidente foi impedido de viajar após sofrer uma queda no banheiro. Ontem, Lula conversou por telefone com Vladimir Putin e depois de o Itamaraty confirmar que a Venezuela não fará parte do bloco, Nicolás Maduro apareceu de surpresa em Kazan. Pois é. Que tal? A gente vai ao vivo agora à Rússia, onde está a enviada especial do Grupo Bandeirantes, Sônia Blota, que está aqui com a gente. Bom dia para você, Sônia. Oi, Sheila, um ótimo dia para você, para Carlinha, para o Megali, para esse trio maravilhoso que eu adoro. Tô longe, Ah, sua sempre linda. perto. E olha, que a hora que a avião presidencial pousou na tarde da noite de ontem de Kazan, realmente causou reboliço por aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo agora. Sim, voltou. Me ouvem? Peraí que eu vou... Voltou, né? Então vamos Sim. lá. Olha, você imagina 30 países, imprensa de 30 países aqui entrando ao mesmo tempo na mesma linha. Então você já imaginou como é que está com a nossa conexão. E com todas as seguranças, etc. e tal. Nesse momento, quem está falando é o presidente da China, Xi Jinping. Nós estamos acompanhando aqui da sala de imprensa pelo telão. O presidente Vladimir Putin, o anfitrião, abriu a cúpula dizendo que pretende que o grupo dos BRICS seja ainda mais ampliado e a grande expectativa é para a fala do presidente Lula por videoconferência daqui a pouquinho. Lula que deve ressaltar a governança global, deve falar sobre a moeda alternativa ao dólar, né? Não só isso, mas como as trocas comerciais e financeiras podem ser feitas de forma alternativa, a famosa desdolarização, e vai confirmar que BRICS, deve confirmar que BRICS não é um grupo contra o Ocidente. E só que nessa história, né, Lula fala hoje, Maduro está em Kazan, só que não participa hoje da cúpula, ele vai participar amanhã. Então, a grande expectativa é o que Maduro vai falar. Mesmo a Venezuela, gente, não estando nessa lista, que aliás o Brasil trabalhou nos bastidores para que a Venezuela não estivesse, bastidores diplomáticos, né, entendam muito bem. Isso pode acontecer. Vocês lembram do ano passado, quando o Irã estava fora da lista? Aos 45 do segundo tempo, o Irã acabou entrando e como país membro do bloco. E isso pode acontecer com a Venezuela. Por isso, a aposta alta de Maduro de vir até aqui e cumprimentar pessoalmente o presidente Vladimir Putin, né, que é o anfitrião dessa reunião, mas ele tinha mandado sua vice antes aqui para representar a Venezuela, enfim. Não sei se estava conformado ou estava achando que o apoio de Rússia e China iam bastar para que a Venezuela entrasse no bloco. Mas como o Brasil falou este não discreto, Nicolás Maduro ficou preocupado e está aqui em Kazan, gente. Valeu, Sônia. Obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. Será a gente que vai Maduro conversando. vai cavar essa vamos vaguinha? ver. É difícil, né? Pessoalmente, duvido. Não. Duvido. Para causar, né? Para causar Tentando, um né? Não rebuliço, pode dizer que ele não pode, que ele não está tentando de tudo, né, gente? É verdade. Ele está tentando. O não ele já tem. Spaciba, Soninha. O não ele já tem. Spaciba, meu Já tem. querido. Foi atrás da humilhação. Um beijo, Sônia. Aliás, daqui a pouquinho a Mônica Beijo pra Bergamo, você. daqui a pouquinho a Mônica Bergamo estará conosco, mas ela já contou aqui na coluna dela da Folha, vai detalhar já conosco que o presidente Lula estava cortando o dedinho do pé, ou o dedo A do pé, né? unha, né? A unha, claro, né? Não, Pô, gente. não vou nem falar nada. Não vou abrir a minha boca. Tem que ser tão literal assim, ele tava Sim. cortando a unha do dedo do sim. pé. Ainda mais entre... Tá, pô, ele não tem um dedo da mão, tá bom. Ele tava cortando a unha do dedo do pé quando ele se desequilibrou e caiu do banquinho e bateu a cabeça, mas daqui a pouquinho a Mônica conta os detalhes. Antes... E foi feio, né? E só pra dizer, a gente não interagiu muito com a Sônia Blota, porque tem o delay. Podia dar problema na linha aqui Vira papo de agora. louco. Não, e também porque ela tem que girar aqui todo o grupo Bandeirantes entrando, participando ao vivo aí de todos os outros veículos. Mas Daqui a sim, pouquinho- incrível, né? daqui a Que pouquinho jornalista incrível, a Sônia Blota. Incrível, uma pessoa incrível também. Daqui a pouquinho tem o discurso do presidente, a gente vai acompanhar tudo por aqui. É isso? Vinhetinha, por gentileza. Porque um homem abriu fogo, minha gente, matou 2 pessoas, feriu outras 10 na Grande Porto Alegre. Entre os mortos estão o pai dele e um policial que foi atender a uma ocorrência de maus tratos. Esse cerco continua e quem acompanha ao vivo de Novo Hamburgo é Fabrini Bartz. Fabrini, negociação já começou aí para que esse homem se entregue. Bom dia para você.
Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham na Band News FM. Sim, a negociação começou, a Brigada Militar está por aqui tentando fazer com que o suspeito saia da casa, mas no momento ele ainda está por lá. Esse tiroteio que começou ainda na madrugada desta terça-feira e ocasionou a morte de um policial militar e também o pai do suspeito de disparar esses disparos por aqui. Como comentei, o suspeito segue dentro da casa, que fica no bairro Rio Branco, aqui no Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. As forças de segurança seguem atendendo, seguem tentando convencê-lo a sair do local e ser direcionado até as forças de segurança por aqui. O agente da Guarda Municipal nos comentou mais cedo que as tratativas já estão em andamento logo no começo da manhã por aqui e ao todo, pessoal, mais de 10 pessoas ficaram feridas. Tudo começou por conta de um atendimento que até mesmo os vizinhos por aqui ouviram muitos relatos de tiros, ouviram os disparos durante a madrugada, foram mais de 300 disparos, inclusive de acordo com alguns moradores aqui da região, e as informações preliminares até o momento apontam que são 7 policiais militares feridos, um deles em óbito, como nós comentamos, além de 4 familiares também que foram afetados de alguma forma, que sofreram esses disparos e esses atendimentos. O Corpo de Bombeiros também está aqui no local e segue fazendo esses atendimentos. Pessoal, as informações ainda são bem preliminares. Assim que nós tivermos mais acesso com a Brigada Militar, trazemos todos os detalhes por aqui. Você falou sobre os policiais, né? Um deles, infelizmente, morreu, outros 6 feridos com esses disparos. Qual o estado de saúde desses policiais, Fabrini? Até o momento, a gente não tem todo o detalhamento da condição de saúde desses policiais que foram atingidos. Mas, como o Corpo de Bombeiros está por aqui, acredito que eles tenham recebido todo o cuidado necessário e já devem estar se direcionando aos cuidados melhores na capital. A gente está acompanhando, até porque chegaram informações de que esses policiais estariam em estado grave, assim como há feridos familiares desse homem. Sabe-se se ele teve um surto? Qual o descritivo da polícia? Se ele surtou e ele aparentemente tinha muita, mas muita munição disponível, né? Queria saber se ele tem algum tipo de ligação com as forças de segurança do Rio Grande do Sul, porque 300 disparos numa madrugada... Sim. Então, as informações preliminares apontam que houve um desentendimento familiar, o que ocasionou, então, esse início da ocorrência, gerando todos esses disparos, mas realmente um número bem grande de disparos e essas explicações ainda vão ser dadas ao longo desta manhã. Tá, mas a gente não sabe, então, detalhes sobre a vida desse homem. Se esse homem é um CAC, se ele é um policial, se ele é algum agente de segurança, como perguntou a Carla. E qual é o tipo de armamento que ele tem em mãos? Essas informações já foram divulgadas, Fabrini? Por enquanto não, Megali. O que nós temos de informação realmente é o que está acontecendo de fato até agora. A última atualização é justamente dessas tratativas para fazer com que o homem saia da residência e também sobre até a quantidade de mortos e feridos que nós temos até o momento, que seria o pai do suspeito e também o policial militar. A gente não sabe qual é o equipamento, mas certamente é alguém que sabe utilizar muito bem esse equipamento, porque, afinal de contas, é um homem sozinho contra vários policiais. Exato. Ele feriu alguns e matou um policial. um deles. Para quem não está acompanhando com imagens, a gente observa agora a Fabrini, que está numa rua que está totalmente fechada para os carros, e há muitos agentes ali ao lado dela, né? Dá para ver... A gente chama de polícia militar, mas é a brigada... É a brigada militar. É a brigada Isso, militar. Aqui nós chamamos de brigada também. Isso. Nós estamos na rua Bento Gonçalves, que fica mais ou menos umas 2 quadras da casa onde de fato ocorreu esses disparos. A gente não se aproximou justamente por conta de segurança, mas tudo acontece aqui no bairro Rio Branco, Ouro Branco, em Novo Hamburgo. A gente vai ouvir agora um dos momentos em que esse homem abriu fogo. Eu vou fazer uma pergunta para a Fabrini. Eu não sei se ela tem condições técnicas de mostrar exatamente para a gente onde que está acontecendo esse cerco. Se você puder apontar para a gente, Fabrini, é ali, 50 metros para baixo, numa casa. Mas a gente antes vai ouvir o momento em que esse homem abriu fogo contra os policiais. Meu
Deus, gente. A gente vê ali um grupamento de coisa de 6 policiais, 6 brigadistas, né? Protegidos com o escudo, se movimentando lentamente ali, né? Como faz a tropa de choque, e enquanto é recebida pelas balas. O Fabrini, esse é um bairro, pelo que vejo, um misto de bairro residencial e comercial? Isso, principalmente residencial. Eu vou tentar me afastar um pouco aqui para deixar a live um pouco mais livre, mas é no final da rua onde há o corpo de bombeiros que está tentando socorrer as pessoas à medida do possível, que fica localizada essa casa onde ocorreu os disparos. Nós estamos bem exatamente no limite. Aqui tem uns cavaletes, umas barreiras para que a imprensa consiga ter acesso, e depois disso a gente não consegue acessar mais. Mas algumas pessoas, principalmente as forças de segurança, estão circulando por ali, que devem nos trazer todos esses detalhes assim que possível, pessoal. Fabrini Bartz, havendo novidades é só avisar. Bom trabalho para você e que transcorra tudo da melhor forma possível. Pode deixar, muito obrigada, pessoal. Obrigada, bom trabalho. A gente volta a fazer contato e tendo novidade, a Fabrini volta por aqui. Estou com a nota da polícia, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com um resumo do que aconteceu. Uma parte dessas informações a Fabrini até já trouxe aqui, mas para ler a nota divulgada pela Brigada Militar, ontem, por volta das 11 horas da noite, uma guarnição da Brigada Militar foi despachada ao local após o senhor Eugênio Cripa, de 74 anos, ligar para o 190 informando que o seu filho Edson, que é esse homem, lhe impedia de sair de casa com sua esposa Cléris e que são maltratados verbalmente pelo filho, que se nega a sair da residência. Ao chegar ao local da ocorrência, segue aqui o texto, a guarnição se deparou com 2 baleados na calçada, momento em que foram prestar socorro, e um deles informou que Edson estava dentro da residência em surto e matando todos. Neste mesmo instante, Edson saiu, efetuou os disparos contra a guarnição, ferindo os policiais, iniciando o confronto. Após o apoio de diversas guarnições, diz a nota, ocorreram outros confrontos, restando policiais feridos e um guarda municipal ferido também. Nos momentos iniciais da ocorrência, 5 policiais foram atacados pelo agressor, restando 4 policiais feridos e um que acabou morrendo. Durante o atendimento, uma equipe do BOP também foi chamada e, ao se aproximar a fim de resgatar 2 policiais e um civil de dentro do pátio, 2 operadores do BOP também foram feridos, mas aí por estilhaços. Em uma segunda aproximação de homens do BOP, o BOP conseguiu finalmente resgatar mais 3 pessoas, 3 civis que estavam por lá. De forma resumida, finaliza aqui a nota, tivemos 7 PMs feridos, um deles que acabou morrendo, né? Então 6 feridos e um infelizmente morto, mais 4 familiares feridos, sendo deles também que acabou morrendo, e um guarda metropolitano ferido. O cerco ao atirador segue. Essa aqui a nota da Brigada Militar da Polícia do Rio Grande do Sul. Foi acrescida a informação de que esse homem abateu 2 drones que eram utilizados nesse cerco. Tô dando uma olhada na imprensa local aqui de Novo Hamburgo. Edson Cripa tem 45 anos, pelas informações, e só lembrando, são informações preliminares e que a imprensa local traz nesse momento, portais principalmente. Edson Cripa teria 45 anos, seria caminhoneiro e teria diversos cursos de tiro, segundo a família. Então estaria fazendo o pai, né, que foi morto, e a mãe estaria também na casa nesse momento. Então são as informações que circulam nesse momento pela imprensa de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Para encerrar por enquanto, a família do policial morto já foi informada do que aconteceu. Trata-se de Everton Kirsch Jr. Ele deixa um filhinho de 45 dias. E a esposa. Era o primeiro filho do casal. Toda a nossa força, família. Bem, a gente segue agora para o Rio de Janeiro para trazer as informações sobre o escândalo do transplante de órgãos de doadores com HIV. A Justiça do Rio de Janeiro aceita a denúncia do Ministério Público contra 6 envolvidos nesse escândalo. Eles vão responder por associação criminosa, lesão corporal grave e falsidade ideológica. Para o Ministério Público, esse grupo agiu apenas por dinheiro e tinha, sim, plena ciência de que qualquer doença em um organismo já fragilizado seria devastadora. A gente tem mais informações chegando agora com a Gabriela Morgado, falando ao vivo direto do Rio. Bom dia, Gabriela. Bom dia, todos a vocês no estúdio, também a todos os nossos ouvintes. Olha, eu estou nesse momento no centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em frente à casa do Matheus Vieira, que é um dos sócios do laboratório PCS Saleme, porque deve ser cumprido ainda hoje um mandado de prisão
contra ele. Esse mandado foi determinado, né, a prisão preventiva dele, determinada na noite de ontem, então ainda hoje ela deve ser cumprida. Os agentes da Polícia Civil do Rio estão apenas esperando que esse mandado seja expedido e colocado no Banco Nacional de Mandados, o que pode demorar um pouco, porque essa decisão da juíza Aline Peçanha saiu somente no fim da noite de ontem, por volta das 10 horas, então é um processo que ainda demora um pouco, mas ainda hoje deve ser cumprido esse mandado. Nessa decisão da juíza Aline Peçanha, ela fala que Matheus Vieira, segundo as investigações, segundo relatos de outros funcionários, teria descartado provas de irregularidades que aconteciam no laboratório PCS. Ele, inclusive, tinha outra empresa aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele teria escondido essas provas nessa outra empresa. Então, a juíza diz, né, que além de todas essas questões das irregularidades no laboratório, como não ligar para a saúde dos pacientes, porque qualquer outra doença poderia fragilizar muito o corpo dessas pessoas com órgãos transplantados, e que os acusados também só pensaram no dinheiro, esse sócio desse laboratório, Matheus Vieira, ele também poderia descartar outras provas ao longo da decisão aí da justiça, então por isso que a juíza optou pela prisão preventiva dele, assim como converter as prisões de outros réus. Ela também tornou réis outras 5 pessoas que já estavam presas temporariamente, que agora vão ter as prisões convertidas. Uma dessas pessoas é o pai do Matheus, o Walter Vieira, que é justamente o sócio proprietário do laboratório. Os dois são familiares também do deputado federal doutor Luizinho, que foi secretário de saúde aqui do Rio de Janeiro, mas nega qualquer ligação com irregularidades em todo esse caso que foi revelado aqui pela Band News FM. Outra ré é Adriana Vargas, ela era coordenadora do laboratório. Segundo depoimentos de próprios funcionários do laboratório, ela teria diminuído a frequência com que eram feitos testes de controle de qualidade dos exames realizados no laboratório. Então, esse controle que deveria ser feito, ou era feito anteriormente ali diariamente, passou a ser feito semanalmente, e isso pode ter, então, influenciado nos resultados falso-negativo para HIV que a gente viu nesses órgãos transplantados. O advogado dela conversou com a nossa equipe e repudiou a denúncia ao Leonardo Mazzutti. A defesa de Adriana Vargas repudia toda e qualquer tentativa de atribuir a ela a autoria de ordens no sentido de reduzir a periodicidade da calibragem dos equipamentos. A Adriana não participou de nenhum ato relativo à contratação do laboratório perante a Secretaria Estadual de Saúde. Bom, a gente lembra que 6 pacientes que tiveram órgãos transplantados acabaram sendo infectados com HIV depois desses resultados falsos negativos feitos pelo laboratório PCS Salem. O laboratório, a gente procurou após essa decisão da justiça, e eles repudiaram também o mandado de prisão contra Matheus Vieira, dizendo que ele estava colaborando com as investigações e não seria necessária essa prisão. A gente segue acompanhando. Por enquanto, não há movimentação de polícia aqui perto da casa do Matheus Vieira, justamente porque o mandado ainda não foi colocado no Banco Nacional, mas a gente continua por aqui, porque a previsão é que ele seja cumprido ainda hoje, pessoal. Só falta isso, né? Digamos, essa parte burocrática, né? Para que então resulte nessa prisão, pelo menos é essa expectativa. Agora, Gabi, vamos colocar aqui as coisas no seu devido lugar, porque é importante que a gente fale sobre todas as relações familiares, inclusive, que há entre as pessoas integrantes desse laboratório do PCS Salem e o deputado federal doutor Luizinho, que foi secretário de saúde no Rio de Janeiro. Matheus Vieira, por exemplo, sócio do laboratório, é primo, né, do deputado Dr. Luizinho. Walter Vieira é o quê? Tio? Vamos falar dessas pessoas e das relações delas com o Dr. Luizinho? Genealógica, né, do deputado. Exato. É isso mesmo. O Walter Vieira, ele é o dono do laboratório, sócio proprietário. E o filho dele é o Matheus Vieira, esse que ainda não foi preso. Então, os dois são ali sócios do laboratório. E os dois são os familiares do deputado federal doutor Luizinho. Matheus é primo do deputado e o Walter é tio desse deputado. E claro que ao longo das últimas semanas, ele também foi muito questionado sobre todo esse caso, né? O deputado federal doutor Luizinho, até porque ele foi secretário de saúde aqui do Rio de Janeiro, e esse laboratório tinha um contrato com a Fundação Saúde, que é um órgão da Secretaria de Saúde do Estado do Rio. Mas em todos os momentos, ele negou, mesmo sendo familiar
de Matheus e também de Walter. Disse que não tem nenhuma relação com qualquer irregularidade, que o caso tem que ser apurado pelas autoridades, mas que em nenhum momento houve influência dele, inclusive, na escolha desse laboratório para esse contrato com o governo do Rio. O Pablo Fernandes entrou aqui no estúdio para lembrar algo também importante, né, Gabi? A diretora da Fundação Saúde é irmã do doutor Luizinho. Tem isso também, né? Que é responsável pelos contratos, né? Exato, por essas né? licitações. Também, pois é, são várias relações familiares, né? Todos ali se conhecem, têm esse parentesco com o doutor Luizinho, mas todos negam essas irregularidades. E falando na Fundação Saúde também, importante dizer, né, que a exoneração da diretoria da Fundação Saúde foi oficializada no dia de ontem, foi publicada no Diário Oficial aqui do Rio de Janeiro pelo governador Cláudio Castro, e foi depois de um pedido de renúncia mesmo, né? Porque o caso foi revelado há cerca já de 2 semanas pela Band News FM, a diretoria acabou, então, pedindo, né, para sair desse cargo, e então agora a gente tem uma nova diretoria da Fundação Saúde, o servidor de carreira do Ministério da Saúde, Marcos Vinícius Dias, inclusive agora é o novo diretor desse órgão, que é um órgão da Secretaria de Saúde do Estado. E aí a gente traz também, por exemplo, a participação do governador Cláudio Castro, que disse que ele só soube de tudo que aconteceu pouco tempo antes da notícia ser revelada aqui pela Band News FM, e diz que assim que ele soube, ele já começou uma apuração mais profunda em relação a esse caso e também suspendeu o contrato do laboratório PCS Salem com o governo do Estado. Esse novo diretor aí da fundação, ele não tem nenhum parentesco com o doutor Luizinho? Sempre bom perguntar, né, gente? Não dadas as circunstâncias, né? Até onde a gente sabe, por enquanto, não tem nenhuma relação de parentesco. Bom, doutor Luizinho, para quem não conhece, é um político em ascensão, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Ele foi cotado, por exemplo, quando o presidente Lula estava fazendo, organizando o seu corpo ministerial, ele foi um dos indicados para o Centrão para ocupar a pasta de ministro da Saúde. É que ali, você vai se lembrar, o Lula bateu o pé e disse que essa pasta seria dele. É uma das pastas que seriam dele e do PT. E aí indicou Nízia Trindade, mas havia muita pressão por parte de Ciro Nogueira, que é um grande aliado do doutor Luizinho, para que fosse ele o escolhido pelo papel importante que ele teve, inclusive, no Congresso durante o combate à pandemia. Ele não foi aceito porque a pasta da saúde era uma das que Lula não abria mão e porque havia grande resistência ao nome dele dentro do PT, porque doutor Luizinho foi um aliado de Jair Bolsonaro na última eleição. Tá? Dá para entender? Mas por muito pouco ele não se tornou o ministro da Saúde. E ele era o favorito de Cláudio Castro para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro no lugar do Ramagem. Então é um político jovem, em grande ascensão, e que agora tá se vendo aí em meio a um grande escândalo envolvendo seus familiares muito próximos. É possível que tudo isso tenha acontecido debaixo das barbas do então secretário de Saúde do Rio de Janeiro? É possível, mas não é possível que ele não soubesse pelo menos da atuação dos familiares dele, no sentido de disputar e vencer uma licitação, indicar uma empresa. Ele sabia muito bem qual era o papel de cada um ali. Então é muito importante que a gente entenda exatamente quais são as ligações dessa gente com o Congresso Federal, e o primeiro elo parece ser o deputado doutor Luizinho do PP, Partido Progressista do Rio de Janeiro. Bora? Bora. Seguimos no Rio de Janeiro ainda. A Justiça afastou os policiais penais suspeitos de ligação com a facção criminosa Povo de Israel. Esse grupo aí se especializou em aplicar golpes de dentro dos presídios e teria movimentado mais de 70 milhões de reais. Atualmente, essa organização criminosa atua em 13 penitenciárias, superando até mesmo o Comando Vermelho. A gente tem os detalhes agora com o João Boeri. Bom dia para você, Boeri. Oi, Sheila, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, e falando, por exemplo, da investigação e da operação deflagrada ontem pela Polícia Civil e pela Polícia Penal aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem a confirmação que os criminosos envolvidos no Povo de Israel sabiam das investigações e sabiam que ia acontecer essa operação realizada ontem. Uma mega operação, 44 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços, o que a gente já sabe, que a Justiça, o Tribunal de Justiça aqui do estado do Rio de Janeiro confirmou é que alguns advogados que podem estar envolvidos com esses criminosos
tentaram acessar esse processo criminal que está sob sigilo dias antes dessa operação que foi realizada ontem. A Polícia Civil já está investigando esse suposto vazamento. Estava conversando com o delegado responsável pelas investigações agora há pouco, mas ele disse que o resultado obtido nessa primeira fase ontem demonstrou aos investigadores que não houve qualquer prejuízo a essas ações que foram realizadas. Dezenas de aparelhos celulares, cartões bancários foram apreendidos. Esse material passa por análise nesse momento na cidade da Polícia, zona norte do Rio de Janeiro. Os investigadores acreditam que essas apreensões vão ajudar a identificar os vínculos criminosos. Falando de vínculos criminosos, vamos trazer hoje, então, essas investigações da Polícia Civil que indicam que o principal chefe do povo de Israel, identificado como Avelino Gonçalves Lima, teria relações com o primeiro comando da capital, o PCC. O investigado teria estabelecido esses vínculos com a facção de São Paulo enquanto ele estava na cadeia pública de Resende, aqui no sul fluminense. Avelino teria autorizado o batismo de presos no PCC em presídios com influência do povo de Israel. A gente teve acesso também, pessoal, a um relatório da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que cita a entrada da maconha sintética K4 dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro, supostamente pelo grupo criminoso Povo de Israel. A SEAP cita nesse relatório pelo menos 3 apreensões que foram feitas em 2020 e cita que a K4 teria sido levada para São Paulo, por exemplo, no ano anterior, 2019, pelo PCC. No entanto, a organização chegou a se mostrar contrária depois à utilização dessa droga dentro dos presídios em relação ao possível efeito negativo causado aos usuários. Pois bem, essa organização criminosa, Povo de Israel, especializada então em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, falso sequestro e o golpe da taxa. Falando em falso sequestro, a gente teve acesso a um áudio obtido pelos investigadores que mostram essa tentativa de falso sequestro. A gente vai trazer um pouquinho de como funcionava essas ligações desses criminosos. Oi? Aconteceu uma coisa horrível aqui agora, mãe. Entraram aqui agora. O quê? Entraram aqui, pai. Eu tô indo. Pai. Oi, mãe. Pai, pelo amor de Deus, cadê meu pai? Maria. Oi. Eu tô aqui, calma. Pai, fala aqui com moça que não pode falar nada com ninguém, tá ouvindo, pai? O que você tá falando? Pai, eu tô machucada. Ó, Maria. Ah, calma, deixa que eu falo com ele. Alô? Oi, o senhor é o que da Maria? Eu sou o irmão dela. Tá, posso confiar no senhor ou vou ter que matá-la aqui agora? É um assalto, tudo bem? Tá na mão do PCC, ninguém vai machucar, não. É? Ele cita, inclusive, um possível vínculo com o PCC nesse golpe de falso sequestro. Que a gente já sabe, então, dessa organização criminosa. 18 mil efetivos dentro do sistema prisional fluminense, o que corresponde a cerca de 42% da população carcerária. Passou, inclusive, segundo as investigações, o percentual de presos ligados ao Comando Vermelho, principal facção criminosa aqui no Rio de Janeiro. Esse crime e outros ajudaram essa organização criminosa a movimentar cerca de 67 milhões de reais entre 2022 e 2024. O que a gente já sabe é que, pelo menos até agora, esse povo de Israel não tem atuação fora dos presídios. Tudo é feito de dentro do presídio. Mas a gente conversou com especialistas ao longo do dia de ontem que mostraram muita preocupação com essa possibilidade, já que outras organizações criminosas começaram dentro dos presídios e acabaram saindo de lá, pessoal. Obrigada, viu, Boeri, pelas informações. É um negócio horroroso, né, esse do falso sequestro, gente. Meus pais, por exemplo, já receberam ligações desse tipo. Quem já recebeu ligações desse tipo? Caramba, você fica do outro lado, assim, aterrorizado, né? É terrível. Combinei com a minha mãe uma senha. Combinou? Aham. Será que pergunta se eu esse é um lembro. caminho? Não, mas enfim, a gente então, tem precisa ter, né, alguns caminhos ter. assim, né? A senha Precisa ter combinado alguma se alguém coisa. ligar lá dizendo mamãe, me ajuda, ela vai falar qual é a senha, Qual filha? é a senha? Então você tem que saber, Carla. Não, eu tenho. Tem que renovar essa senha aí. Tem, claro. Mas a pessoa não vai dar senha nenhuma, né? Assim, pensando bem. Então. Não vai falar, a pessoa não vai saber o que falar. Mas enfim, É vou isso. renovar essa daí, vou renovar hoje. Boa. Fica a dica. Vamos Gente, em e essa frente. aqui, hein? Em Manaus, a Polícia Civil está procurando por 3 eu ia falar jovens de classe, 3 bandidos de classe média alta que são suspeitos de agredir moradores de rua, tirar racha, colocar fogo em áreas de mata e sair pela cidade dando tiro pro alto. Esse trio foi identificado como, preste atenção nos sobrenomes nobres, né? Entre aspas, tá? Eric Benigno Lima, Pedro Henrique Baima, Marcos Vinícius Mota. Eles são filhos de empresários no Amazonas, todos têm entre 18 e 20 anos e se auto-intitulam Bonde dos Mauricinhos.
Eles fazem tudo isso aí que eu contei e colocam os Ai, vídeos dos atos de vandalismo, de agressão nas redes sociais. Quem tem os detalhes ao vivo de Manaus é Vitor Litaif. Onde estão esses Mauricinhos aí, Vitor? Bom dia para você. Bom dia, Megali, e a todos que nos acompanham. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva desses 3 suspeitos que fazem parte, como você bem disse, do grupo conhecido como Bonde dos Mauricinhos. Eles são acusados de praticarem diversos atos de desordem aqui na capital amazonense. A medida foi tomada pelas autoridades após o trio não se apresentar voluntariamente na delegacia. Eles foram identificados, como você bem falou, como Eric Benigno Lima, Marcos Vinícius Mota da Silva e Pedro Henrique de Carvalho Baima. Os 3 amigos são filhos de grandes empresários aqui do Amazonas e o caso está ganhando repercussão após os próprios suspeitos divulgarem vídeos nas redes sociais em que aparentemente se divertem nas ruas de Manaus, causando risco ao meio ambiente pedestre e também ao patrimônio público. Nas redes sociais, os jovens ostentam um estilo de vida privilegiado. Mesmo com os privilégios, se envolveram numa série de ataques contra pessoas de situação de vulnerabilidade. E o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Coronel Vinícius Almeida, afirma que a condição social dos suspeitos não impedirá que seja feita a justiça. Não adianta ter dinheiro como tem, se não sabe se comportar dentro de uma sociedade ordeira como tem que ser a nossa sociedade. Cometeu o seu erro, vai responder pelo seu ato, independente do estado financeiro, da capacidade da família. Pra gente pouco importa. O grupo ficou conhecido por divulgar esses vídeos nas redes sociais, na internet, em que exibem armas de fogo, disparam tiros para o alto, agridem moradores em situação de rua e também ateiam fogo em áreas de mata aqui em Manaus. Na última segunda-feira, a polícia realizou a Operação Sangue Azul para cumprir mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, celulares e munições e até agora eles ainda continuam foragidos. Megali? Todo mundo conhece. Bando de idiota, né? Idiota criminoso, né? Todo mundo conhece uns Zé Ruelas assim, né? Os Mauricinhos, bandidinho, wannabe, né? Mas Só que esses aí estão armados, estão apontando armas para as pessoas, estão destruindo área de mata. Então, não tem que dar mole, não. Tem que passar pano para esses playboyzinhos, não. Cana em bandido. Bem, tem mais um destaque. Podemos seguir aqui para a Bahia? Bora. Porque a segurança foi reforçada em Salvador diante de uma nova onda de violência. Segundo o governo baiano, serão pelo menos 120 policiais a mais, cerca de 40 viaturas. Em 24 horas, pelo menos 15 pessoas morreram na região metropolitana. A gente tem mais informações chegando ao vivo com o Diego Barreto. Diga, Diego. Olá, pessoal. Exatamente. Muito bom dia. A Polícia Militar aqui da Bahia vai contar com um reforço de 120 agentes nessa operação batizada de Operação Horus, que visa aí combater os crimes violentos aqui na capital baiana. Desde o início do mês, aqui em Salvador, o serviço de ônibus foi alterado, aulas ficaram suspensas por causa de tiroteios registrados aqui na cidade. O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, conversou com a imprensa e disse que essa Operação Horus vai permanecer por tempo indeterminado. A dinâmica de enfrentamento entre as facções na disputa territorial se intensificou nessas últimas semanas e por isso necessário se faz um reforço do policiamento para fazer frente a essa ação. E a gente traz o policiamento especializado, as CIPs Catingas, que vem aqui fazer a composição com o policiamento local. Eles já têm por si só uma sequência de treinamentos, de capacitações continuadas que deixam eles aptos a operarem tanto numa área rural, que é o binoma natural deles, né, mas também na área urbana. A PM da Bahia vai contar com um aparato, com a frota completa de viaturas e também com aeronaves do grupamento aéreo. Como você disse, Carla, a situação aqui na semana passada foi muito grave. Em somente um dia, foram 15 homicídios registrados em Salvador e região metropolitana e a polícia segue investigando uma chacina que vitimou 5 pessoas no bairro de 7 de abril, na periferia aqui de Salvador, que ocorreu no último sábado. Perfeito, obrigada, viu, Diego, pelas informações. Até mais tarde. Vamos agora ao sul do país. A polícia do Paraná continua investigando o acidente que terminou com a morte de atletas de uma equipe de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ontem, o motorista da carreta que tombou sobre a van onde estavam esses adolescentes na BR-376 prestou depoimento. O David Musso tem os detalhes. Um mecânico de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, deve ser ouvido pela Polícia Civil nos próximos dias para explicar sobre os consertos que fez no caminhão que provocou o acidente na descida
descida da serra na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná, no último domingo. O veículo passou por manutenção durante o fim de semana antes de apresentar as falhas que teriam resultado na perda de controle pelo motorista momentos antes do acidente. Ontem, Nicolas Otílio de Lima Pinto, de 30 anos, foi ouvido por videoconferência por aproximadamente 1 hora. O delegado Edgar Santana diz que o profissional alegou 2 problemas mecânicos antes da colisão com a van. Ele tentava engatar as marchas e algumas marchas terminavam não se encaixando. A partir daí, ocorreu a perda do controle do veículo, um excesso de velocidade e, na sequência, um impacto na traseira da van. Com o impacto, a van foi lançada para o canteiro lateral da rodovia e prensada pelo container que era transportado pelo caminhão. 9 pessoas morreram, sendo que 7 eram adolescentes. O motorista deve responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Bom, ontem houve o velório coletivo das vítimas na cidade de Pelotas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o McDonald's, né? Que teve que retirar de circulação um dos sanduíches mais famosos nos Estados Unidos, que é o equivalente deles ao quarteirão, o Quarter Pound. A gente vai falar também sobre... Foi um surto de uma bactéria, hein? Um surto de bactéria, aí, né? Israel e Hezbollah que voltaram a trocar ataques na manhã de hoje, mas agora a gente vai ter que falar de futebol, porque se a gente não falar do Galo, o Mineiro vai ficar brabo. Gente, Show. o Daverson, que eu mais amei nesse jogo. Claro que os torcedores do Atlético vão amar os gols e tudo mais. Mas vocês viram aquela hora que ele fingiu que ia cobrar a falta e se alongou? Acho que o Thiago Rossi deve ter o... Será que ele tem tava aquela caído no chão, Megali, e aí ele pediu pra um jogador do River ajudar ele a levantar. Ele levantou com a bola, segurando a bola, e um outro jogador do River veio na frente dele. Ele botou a bola no chão e fingiu que ia chutar rápido, mas aí o que ele fez? Ele segurou o pé. Ah, não, tô só me alongando aqui. Ele é maravilhoso. Daverson, é um personagem, Vocês lembram que o Daverson teve um jogo em que ele recebeu, o árbitro foi lá, deu 2 tapinhas nas costas dele, ele se jogou? Ele é maravilhoso. Se jogou. Bom, e foi um show de Daverson, vitória importantíssima do Atlético Mineiro, que, enfim, pode ter despachado ontem o grande favorito dessa Libertadores, porque é o time que tinha tudo, né, até ontem, para disputar a final no seu estádio. No Grande Monumental de Buenos Aires, o maior estádio da América Latina, só que agora é o Galo que tá com a vaga encaminhada, Daniel Martins. Com o show de Daverson, o Atlético passa por cima do River Plate e abre uma boa vantagem de 3-0 no jogo de ida da Copa Libertadores nesta terça-feira. O centroavante alvinegro abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 25 do segundo, e ainda deu uma assistência para Paulinho aos 29 minutos, que fechou o placar em 3-0 para o Galo. Agora o time mineiro pode até perder por 2 gols de diferença na partida de volta na próxima terça-feira na Argentina, que irá se classificar para a grande final da Copa Libertadores. Hoje no Rio de Janeiro tem Botafogo e Peñarol. Pela Sul-Americana, o Cruzeiro encara o Lanús. Na Europa, Vinícius Júnior foi super bem, brilhou na virada do Real Madrid na Champions League. E pelo Campeonato Brasileiro, a gente já falou mais cedo, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e se afastou da zona da degola. O que foi, Sheila, essa choradinha? Não é um resultado tão ruim, ficou o furacão lá, ué. Ficou. E o Fluminense vai indo, né?